Queridos companheiros, amigos, irmãos internautas, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Queremos agradecer à Rede Amigo Espírita pelo trabalho incansável de divulgação da doutrina espírita e pela oportunidade de estarmos conversando um pouco mais. Buscando os ensinamentos pronunciados pelo Divino Mestre Jesus no Sermão do Monte, vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, de seu Evangelho, o seguinte dizer de Jesus: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E surge a pergunta: por que choram? A doutrina espírita nos fala sobre a justiça divina, pelo cumprimento da lei de ação e reação, lei divina, natural, que reconhece os nossos erros, enganos, imperfeições, em suas várias encarnações. Então, os espíritos orientadores da doutrina nos falam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são de duas espécies as causas, né, das dificuldades, das vicissitudes, dos sofrimentos da vida. E eles nos falam que promanam de duas fontes bem diferentes. Uma, sua causa na vida atual, no hoje, na vida presente, e outra fora dela, consequência da lei de ação e reação. Verificando a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos deles, e eu diria que a grande maioria, são consequência natural do caráter e do proceder de cada um. Quantas criaturas são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos arruinam-se por falta de ordem, de perseverança, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por causa de uniões infelizes, muitas vezes sem saberem limitar seus próprios desejos, e às vezes as uniões são nada mais do que o cálculo de interesses, de vaidade, onde o coração, os sentimentos não tomaram parte. Quantos males e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantas dissensões, quantas brigas, quantas querelas funestas, chegando até o homicídio, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade das criaturas. Se interrogarmos friamente nossas consciências, verificaremos que se somos feridos pelas vicissitudes e pelos sofrimentos e decepções da vida, a quem responsabilizar, senão a cada um de nós mesmos? Mas o mais difícil é reconhecer, porque cada um de nós acha mais simples
e menos humilhante para a nossa vaidade acusar a sorte, só um azarento mesmo, a providência, Deus não olha por mim, não, a má estrela, e menos a sua própria incúria, ao seu próprio desleixo na vida. Os males dessa natureza formam um notável contingente de dificuldades na vida de cada um de nós. E o homem só evitará isso quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto pelo seu aprimoramento intelectual. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo. E não são as circunstâncias, o momento, o lugar que se fazem responsáveis pelo bom humor do indivíduo. Não são as circunstâncias, mas a forma pessoal, como ele encara as circunstâncias, as situações, os momentos. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro de nós e pesquisar as possibilidades que temos, que estão disponíveis, para melhor identificar o que fazer, quando fazer e como realizá-lo. É o nosso mergulho interior. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, essa mentora da doutrina espírita nos fala o seguinte, que adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Nossa meta, nosso objetivo principal aqui na Terra é adquirir a consciência plena de nós mesmos. É o conhece-te a ti mesmo, do filósofo Sócrates. E Jesus, também no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus nos fala sobre a luz e as trevas. Ele diz o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nessa metáfora, o admirável psicoterapeuta por excelência, o Mestre Jesus, estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, para que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, possam mergulhar na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. Jesus não nos fala dos olhos físicos, ele nos fala dos olhos interior, dos olhos do espírito, para que a gente possa fazer esse mergulho, essa introspecção interior. Ele nos fala que isso é imperioso, que o ser possa penetrar em si
para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais é a mente lúcida. São a chama que desce ao abismo da individualidade, para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, de N encarnações passadas, que deixaram marcas psicológicas e profundas no ser espiritual. Então, agora, essas marcas profundas, no momento em que nós estamos aqui encarnados, elas aparecem de forma negativa no comportamento do ser. São insatisfações que ninguém sabe de onde vêm, angústias terríveis, fixações perturbadoras, que são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias, mal geridas, ainda não foram digeridas pela consciência do ser e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Essas marcas psicológicas, nos fala a mentora Joana de Ângeles, manifestam-se no dia a dia como irritabilidade, mal-estar para consigo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas em mecanismo de doentia expressão, formando quadros psicossomáticos degenerativos. O espírito está doente e reflete, degenerando o corpo físico. E a nossa mentora Joana de Ângeles, mas agora em outro livro, Plenitude, ela nos fala que essa busca incessante do prazer, que o homem, né, se transfere assim exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta desse desequilíbrio gerador de ansiedade, é responsável por muitos sofrimentos que o aturde na vida, ameaçando-o muitas vezes de desespero cruel. Enquanto o homem, diz ela, o ser humano, não se resolva por selecionar os valores reais. Os valores reais são os valores espirituais, aqueles que a traça não rói e nem o ladrão rouba. Enquanto ele não se resolver por selecionar esses verdadeiros valores daqueles outros materiais que são apenas fogos fátuos, efêmeros, passageiros, o ser humano terá dificuldade em afirmar-se e seguir uma diretriz propiciadora de paz. Vivendo sob a pressão de uma máquina social que lhe impõe necessidades e o predispõe a falsas necessidades perturbadoras, o ser humano opta por essa pressão social. Ele quer ser igual a todos, ele quer ser aceito no grupo, ele quer ativar um modismo social em sua própria vida, que são produtos das sensações desse ego dominador, que é a matéria. Mas as pessoas justificam dizendo a carne é fraca, e vai empurrando cada vez mais esse ser
para as aspirações mais grosseiras, em detrimento daquelas outras, sutis e enobrecedoras, que adquirem resistência na renúncia do ser, no esforço elevado para a melhoria, na abnegação, no culto da vida interior, no domínio do espírito sobre a matéria, na resiliência, quer dizer, naquela força que propõe o ser a tirar de sua caminhada as pedras, os calhaus, as dificuldades, os desafios. Resiliência é o termo da física, mas que já foi incorporado aos estudos sobre a espiritualidade. E eu ouvi uma definição muito bonita sobre resiliência, que resiliência é um sol que habita em nós e nunca se põe. Quer dizer, é aquela força, aquela coragem, aquela energia que faz com que a gente sempre avance, tirando de nossa vida os obstáculos da caminhada. Meus irmãos, na situação atual que nós encontramos, nessa pandemia, a criatura humana está sendo obrigada a esse mergulho interior. Ela está sendo obrigada a fazer um exame racional e lúcido das suas necessidades legítimas, facultando o direcionamento da sua vida nesse momento para ser mais saudável, para buscar a calma, o equilíbrio, a sobriedade, para maior sensibilidade de seu espírito, a harmonia íntima, o equilíbrio emocional. E a criatura, que somos todos nós, estamos aprendendo com essa pandemia, com esse isolamento social, uma vez que nós estamos vivendo na menor célula da sociedade, que é a nossa família, nós estamos aprendendo que a ambição desmedida pelas coisas, divertimentos, gozos, adornos, posições social, objetos e situações, nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustram os que lhe tombam nas armadilhas. Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz, para poder passar por tudo isso sem ater-se a nada. Porque nós podemos desfrutar de tudo isso que a vida nos oferece aqui na Terra, mas sem nos ater a nada. É o viver no mundo sem ser do mundo, como nos disse Jesus. Podemos possuir tudo, podemos ser possuidores de tudo, mas não podemos nos deixar ser possuídos por aquilo que temos materialmente falando. Gramaticalmente, as palavras possuído e possuidor têm uma diferença de uma letra, que é a letra R, possuidor, diferente de possuído. A letra R significa redenção. Podemos possuir, mas sermos redimidos de sermos possuídos
pelas coisas materiais. Nos diz Joana de Ângeles que por isso, porque nós ainda não aprendemos isso, ainda não aprendemos a colocar em nossas vidas esse ensinamento de Jesus, que é o viver no mundo sem ser do mundo, que é o aprendizado de possuir sem sermos possuidores, sem sermos possuídos. Joana nos fala que, por isso, o sofrimento ainda é via de redenção espiritual para cada um de nós, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Mas é opção pessoal. A gente pode optar pela dor ou não. Roteiro, o sofrimento, afirma ela, é roteiro destituído de qualquer ação punitiva. Ninguém está sofrendo pela punição de Deus, não. Estamos sofrendo porque essa ação do sofrimento ainda é o modo de nos educar e de nos reeducar, que nós já estamos vindo de várias encarnações e ainda estamos precisando da dor, do sofrimento, para nos reeducar. É a presença da lei de ação e reação, como justiça divina, ela vige em nós, enquanto se fizer necessário a nossa depuração. Ainda estamos, meus irmãos, compromissados com a ignorância e a ilusão, com a rebeldia e a violência, com o egoísmo e a negação do dever. Por isso, ainda precisamos da dor para nos redimir, opção pessoal. Podemos nos redimir pelo amor, pelo aprendizado no bem, pela constância de fazer o bem em nossas vidas. Então, Joana de Ângeles nos propõe um programa de saúde com 9 itens. Ela nos fala o seguinte: primeiro, resguardar o corpo físico, das altas tensões e sensações desgastantes, das emoções violentas. Às vezes a pessoa vai assistir um jogo de futebol e ela fica tão emotiva, as emoções são tão violentas que ela tem lá um infarto fulminante. 2, segundo, respeitar e conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando dos costumes promíscuos, olha, dos excessos de todos os gêneros, os nossos vícios, aos relacionamentos, propondo o nosso corpo e, consequentemente, a nossa maneira de viver, afastando de nós relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, desequilibrantes, desgastantes, ora muito em voga em nossa sociedade. Terceiro, nos diz Joana de Ângeles, manter os requisitos da higiene, superando a preguiça mental e física, criando e perseverando em hábitos sadios, de limpeza, de exercícios físicos. Isso ela está falando ainda do nosso corpo físico. Banir do comportamento a crítica ácida e destrutiva,
os conceitos chulos e irresponsáveis, aquelas piadinhas maldosas que envenenam o coração e enfermam a alma, transferindo-os pelos condutos do perispírito para o corpo físico, em delicadas e complexas patologias orgânicas. Lembremos, meus irmãos, os atavismos, aquela herança psíquica que nós temos, aquele baú repleto de nossos preconceitos, tabus, superstições, aqueles pertences e hábitos que se impregnam no nosso comportamento e que são entraves para a renovação do homem velho que ainda existe em nós. Sob o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta e libertar-se para encontrar-se. É preciso, continua falando Joana de Ângeles, no seu programa de saúde, no 5º item, cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Irradiar simpatia e esperança para as pessoas, produzindo em nós uma aura de paz que agrada a todos e alenta os corações. Fica gravado em nós, ao redor de nós, energias balsâmicas. Isso é que constitui a nossa aura. 7º, recorrer à oração, sustentando o espírito e refrigerando-o na paz. 8º item, meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina, a inspiração dos amigos espirituais, de nosso mentor espiritual, para alcançar as metas essenciais da existência. E, finalmente, o 9º item de seu programa de saúde nos fala Joana de Ângeles. Preservar a paz, mesmo que a alto preço, estimulando-a em todos aqueles que o cerquem. Meus irmãos, o ser humano deve examinar os recursos para a preservação da sua realidade como indivíduo eterno, fazendo esse mergulho interior para realmente se conhecer. E para finalizar, lembremos o ensinamento do Mestre Jesus, quando ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Olha que ensino maravilhoso. Se conhecermos a verdade de nós mesmos, que vem da nossa essência pura, da luz que está dentro de nós, do nosso ser divino e único. Nós somos herdeiros de Deus, que é toda pureza. Somos criaturas criadas por eles. Então, há dentro de nós luz. Como disse Jesus, há luz.
Então, essa verdade, conhecendo essa nossa pura verdade, íntima, herança divina em nós, essa verdade nos fará livres. Livres dos nossos defeitos, dos nossos pensamentos, emoções, atos e hábitos nocivos. E assim seremos saudáveis integralmente, saudáveis de espírito e de corpo, e felizes para sempre. Sigamos, meus irmãos, esse ensinamento do Cristo. Ele é a grande luz. Quem o segue não anda às escuras. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus.